a organização do convite. E, bem, o objetivo hoje aqui, eu podia até falar sobre as nossas observações na astronomia, vou falar aqui no meio da palestra, mas eu quis fazer um negócio um pouquinho diferente, porque eu acho que a obrigação nossa, que lida com a astronomia, é principalmente a gente divulgar aquelas coisas que a astronomia ela faz, a gente usa a astronomia no nosso dia a dia, a gente às vezes nem se dá conta, nem as pessoas que estão em volta da gente se dão conta de que estão usando alguma coisa da astronomia. Né? Então, eu acho uma obrigação nossa aí como divulgador de ciência, de fazer uma prestação de contas para a sociedade, é passar esse recado, né, das coisas que a astronomia propicia, a astronomia já descobriu, coisas que nós vamos ver aqui. Então, a ideia da palestra justamente é essa. E também eu vou falar um pouquinho do nosso trabalho no meio dela ainda, tá bom? Qualquer pergunta, vocês podem interromper aqui no meio da palestra, não precisa esperar o final, vamos dar uma dinâmica diferente. Então, caso vocês queiram, fica à vontade. Bem, como eu falei aqui com vocês, o objetivo da palestra aqui é a gente mostrar como é que a astronomia está inserida no nosso dia a dia, e principalmente quem mexe com divulgação da astronomia. Depois eu posso passar a apresentação para vocês, se quiserem usar alguma coisa dela também para ajudar. Bem, dá para apagar um pouquinho a luz aqui na frente? Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desmistificar alguns mitos, né? Como, por exemplo, o tal do Sol nasce no leste, o Sol se põe no oeste. Essa aqui é uma figura feita pelo colega nosso, Roberto Bosco, que autorizou utilizar essas transparências aqui. Mas um dos primeiros usos que a gente faz no nosso dia a dia na astronomia, gente, é o calendário. Né? São as horas. A gente olhou para o relógio, a gente está usando algum conceito da astronomia ali. Então, acho que isso a gente tem que passar para as pessoas. Então, a primeira coisa aqui, gente, é a gente ver os antigos observavam o movimento do Sol, né, ao longo do ano, e o Sol, em relação ao nascer aqui, ele se deslocava ou para a direita ou para a esquerda, ao leste. Então, na verdade, o Sol nasce no leste apenas um dia, pelo dia dos equinócios. Fora disso aí, ele está se deslocando ou para o sul, ou está se deslocando para o norte. E conforme a latitude, essa distância aqui vai aumentando mais ainda. Então, acho que um dos primeiros recados que tem que passar para a turma é o seguinte: o Sol não nasce no leste, o Sol nasce próximo ao leste, mesmo assim, em função da latitude. Mas o importante aqui, gente, é saber que esse período de idas e vindas do Sol, o pessoal da antiguidade já sabia que correspondia ao nosso período de translação da Terra em torno do Sol. Então, vocês podem fazer uma experiência em casa, fazer uma fotografia, quem tem acesso aí, ou ao nascente ou ao poente, fazer uma fotografia do Sol no dia do equinócio, do Sol no dia do solstício aqui de inverno, do hemisfério sul, esse aqui é o hemisfério norte, ao contrário, aqui de verão. Então, você vê esse deslocamento do Sol. Então, foi estudando esse deslocamento do Sol. Os antigos descobriram um monte de coisa, descobriram período de translação da Terra em torno do Sol, né? Descobriram a inclinação do eixo da Terra, até então não se tinha a noção. Então, através desse movimento simples aqui do Sol, a gente pode deduzir um monte de coisa. E o nosso calendário, todo baseado em fenômenos astronômicos. E aí alguns, por exemplo, Stonehenge, que justamente utiliza o movimento do Sol ao longo do ano para a gente fazer essas deduções aí. Então, observando a sombra do Sol ao longo do ano, também o tamanho da sombra do Sol ao longo do ano, a gente pode ter noção aqui se a sombra está mais curta,
nós estamos no verão, se a sombra está maior, a gente está no inverno. Então essa é uma primeira aplicação da astronomia no nosso dia a dia. Tá? E também a gente pode usar a astronomia, não só de dia, mas à noite principalmente, né, para se guiar pelas estrelas usando o cruzeiro do sul. E também a gente sabe que esse movimento de idas e vindas do Sol pelo hemisfério norte e hemisfério sul é o causador das estações do ano. Bem, como eu falei aqui, o calendário, então, talvez uma das aplicações no nosso dia a dia que a gente está sendo muito utilizado. Né? Aqui não vou entrar muito em detalhes, então, aqui tem uma pequena história do calendário, para vocês verem que os vários povos no mundo utilizaram algum fenômeno astronômico para fazer a marcação científica. Então, os chineses usavam, basicamente todo mundo, os povos antigos usavam ou o Sol ou a Lua para fazer a marcação científica. Então, os calendários chineses têm uma característica, o calendário babilônico tem outra característica. Nós temos o egípcio, o grego. Então, como eu falei com vocês, a apresentação vai ficar exclusiva para vocês, eu não vou entrar em detalhes aqui não. E a partir do calendário romano, que começaram a surgir o nome dos meses. Né? O calendário romano ele tinha separado em 10 meses. E com a evolução aí do calendário romano, depois para o juliano e depois o calendário que a gente utiliza atualmente, que é o calendário gregoriano, né? E a reforma desse calendário foi feita justamente para adequar uma sutileza que tinha no movimento da Terra. Né? A Terra ela se movimenta em todo o seu eixo, mas ao mesmo tempo também ela tem um movimento de precessão. Esse movimento de precessão mais a translação da Terra em torno do Sol causa uma diferença entre o ano sideral, quer dizer, quando a Terra está alinhada com uma relação de estrelas, ao chamado ano trópico. Então, essa pequena diferença, essa pequena sutileza, né, a gente tenta sempre manter o nosso calendário coincidente com o início das estações. Por causa de quê? Porque isso aí facilita a vida de todo mundo. Pensa se hoje, por exemplo, nós tivéssemos o inverno começando em junho, como é hoje. Daqui a alguns anos, o inverno começasse em julho ou agosto. Então, isso aí causaria uma certa confusão para a gente aqui na Terra. Então, para manter para e passo o início das estações com o calendário que nós temos atualmente, né? Então nós temos que fazer uma correção que é feita, no caso aqui, a cada 4 anos, que são os anos bissextos. Mesmo assim, fica uma pequena correção que é feita a cada 100 anos. E mesmo assim vai ficar uma pequena correçãozinha que vai ser feita a cada 4 anos. Então, tudo isso aí, gente, a gente conhece por causa de quê? Porque a gente está observando o Sol, a gente está observando as estrelas, por exemplo, o movimento de rotação da Terra. Não sei se de vez em quando vocês repararam que de vez em quando tem um acerto de 1 segundo. Esse acerto, ele é verificado através do movimento da Terra em relação às estrelas. Para a gente ter exatamente o dia sincronizado com o céu. Como toda a nossa vida está regida aí na astrologia, não está regida pelo céu, né? Por esses movimentos aí astronômicos. Então, tanto a rotação da Terra, que marca nossas horas, quanto a translação da Terra, que marca a volta em torno do Sol, tudo isso aí é muito bem conhecido hoje, né? E a cada tempo a gente vai se adequando aí. E sempre tem que estar verificando, né? Se a Terra está virando mais devagar, se está virando mais depressa. Porque tem movimentos aí de marés na Terra que fazem com que haja deslocamento de massas na Terra. Então isso aí altera um pouquinho o movimento de rotação da Terra. Então tudo isso aí é ferido
o movimento astronômico. Tá? Outra coisa importante que a astronomia nos dá é a gente tentar conhecer de onde nós viemos. Né? Então, aqui uma figura do que a gente acha que é o Big Bang, né? Que explodiu aí, teve uma explosão há 13,7 bilhões de anos atrás, e essa explosão surgiram os elementos e nós estamos aqui hoje. Né? E essa aqui é uma figurinha que eu gosto de colocar, todo mundo conhece a tabela periódica. Né? Mas essa aqui é uma forma de ver a tabela periódica de outra forma. Essa aqui é uma forma de ver a tabela periódica com a origem dos elementos. Então, por exemplo, embora ela não seja totalmente precisa, tem coisas de estudo, né? Mas eu achei interessante essa forma de apresentar a tabela periódica, porque ela mostra para a gente de onde nós viemos. Então, por exemplo, aqui, ó, os símbolos aqui, elementos químicos que estão em azul, aqui não significa que todos eles vieram de uma mesma fonte, não, mas a maior parte deles vieram uma dessas 6 caixas aqui. Então, por exemplo, o hidrogênio e o hélio, eles vieram, segundo as teorias, né, a partir do modelo do Big Bang. Os que estão em azul aqui, ó, lítio, berílio, boro, azul claro aqui, vieram da interação de raios cósmicos com as altas atmosferas de algumas estrelas. Embora o lítio também seja visto na presença do Big Bang. Mas a maior parte dele foi formada através dessa interação de raios cósmicos com a atmosfera de algumas estrelas. E a partir aqui do elemento carbono, a gente pode ver que a maior parte deles são feitos dentro das estrelas. Então, por exemplo, aqui, ó, está em verde são estrelas com massa grande e aqui estrelas com massa pequena. Né? Então, carbono, hidrogênio, oxigênio e outros elementos aqui estão ou em amarelo ou em verde, né? Surgiram dentro da formação de algumas estrelas, ou pequenas ou grandes. Alguns elementos que estão aqui em laranja vieram da explosão de supernovas. Na verdade, esses elementos que foram formados aqui, por exemplo, carbono, hidrogênio, oxigênio, eles foram formados nas estrelas, mas eles foram espalhados no espaço através das supernovas. Uma coisa é ser espalhado, outra coisa é ser formado. Então, essa forma de enxergar a tabela periódica eu acho muito interessante, porque ela mostra justamente a nossa origem. Né? Então, a gente pode deduzir algumas coisas filosóficas aqui, é o seguinte, ó, realmente, nós não fomos formados, nossos átomos que estão no nosso corpo humano, eles não foram formados aqui na Terra, eles vieram de algum lugar, de alguma época aí do universo. Por exemplo, nosso corpo humano é formado de água, sim ou não? Ou tem alguém que não é formado de água? Então, depois qual é o componente da água? Hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio veio lá do Big Bang, o oxigênio foi formado dentro de uma estrela. Né? Então, gente, nós somos parte de estrela, nós somos estrelas. Nós somos fósseis vivos Agora, de estrelas. O pessoal fica até mais inchado assim, quando sabe que é uma estrela. Mas o problema é que tem pessoal que fica muito inchado e que você acha que é formado de diamante. E acha que ainda é estrela, né? De prata ou até de cobre também, né? Então, eu acho que esse negócio é bacana, filosoficamente pensando, porque todo mundo é formado dos mesmos átomos. Não tem ninguém que é formado de diamante, ninguém que é formado de ouro. Então, isso aí é um recado que a gente tem que passar para as pessoas, quem é divulgador de tudo. Né? As pessoas baixaram um pouquinho a bola, serem mais humildes. Né? Todo mundo é formado dos mesmos elementos químicos. Oi. Por que ela tem, por exemplo, o galho e o cobre, por exemplo? São formados que tem as supernovas, tem
Bem, aqui é o seguinte, aqui Força você de pode ver, fusão. até a tabela periódica ela também já dá uma indicação disso aqui. Aqui são formadas as estrelas, a energia para você fundir esses átomos elétricos, né? Cada vez que aumenta o elemento químico fica mais pesado, ele é mais difícil, existe uma energia maior para ele ser formado. Tá certo? Então, por isso, por exemplo, galho, Saturno para cá, ó, eles são formados, você pode ver que tem uma zona aqui vamos dizer assim, de mudança, né? Entre formação de estrelas e formação de supernovas. Então, uma supernova, na verdade é uma superdélio, né? É um evento no final da vida de uma estrela com massa maior que 8 massas solares. Né? E essa energia que no momento da explosão supernova é que gera esses elementos aí. Então, a partir daqui, ó, justamente acontece isso aqui. Isso aqui não significa que todo o zinco é formado por estrelas. Esse que eu queria que vocês entendessem, a filosofia desse quadro aqui. Não significa que todas o zinco veio de estrelas grandes. Não significa que todo galho veio de supernova, que a maior parte deles existentes no universo. A maioria deles vieram de supernovas. A maioria deles aqui veio de estrelas grandes, estrelas mais massivas. Não significa que todos vieram da mesma formação. Tá? Então, o conceito desse quadro aqui, eu acho que ele passa por aí. Vocês podem ver que aumenta tanto o número químico. Então, aqui Big Bang, raios cósmicos, aqui pequenas e grandes estrelas, aí começa a passar por supernova, e esses aqui são elementos feitos pelo homem. Tá? Então, vocês podem ver aqui, não sei se eu explico para vocês. Tá claro? Ok? E vocês podem ver que a partir de certo, basicamente todos os elementos mais pesados aqui, ó, vieram de supernovas, ou de supernovas ou de estrelas mais massivas. Né? E como pode alguns elementos de número atômico mais alto serem formados em grandes estrelas ou em estrelas menores? Estrelas menores não, mas tem algumas que são formadas em grandes estrelas e não em supernova. Como eu falei, é o seguinte, aqui é a maior parte do elemento. Não significa que aquele elemento ele é carimbado, você só vai nascer em estrela pequena, só vai nascer em estrela grande. É a maior parte dele. Não significa que ele vai. Até mesmo carbono pode ser formado em supernova, né? Morreu em supernova. Mas não é a maior parte. Se a gente pegar assim, vamos juntar todos os carbonos no universo. De onde vocês veio? Vamos fazer um censo de carbono. Eu vim de estrela pequena, eu vim de estrela grande. Aí vai ter lá um caboclinho para responder, eu vim de supernova. Mas a maior parte dele é dessas estrelas grandes. É isso que ele faz. Aí acho que ainda dá para explorar bastante ele. Bem, outra coisa que a gente conhece na astronomia é a evolução das estrelas. Eu não vou aqui adentrar. O pessoal geralmente pergunta, o que é buraco negro? Né? Tem sempre aquela pergunta. Onde vem esse tal de buraco negro? Então esse aqui é um quadrinho que está na apresentação e explicando aqui, um bom resumo sobre a questão de massas de estrelas, versus o tempo. E aqui resumindo, o nosso Sol, por exemplo, que é uma massa solar, ele vai se tornar uma gigante vermelha daqui a uns 4,5 bilhões de anos, e depois vai se tornar uma nebulosa planetária. E assim nós temos aqui estrelas aumentando a massa, vão se tornar, no final da vida deles, um buraco negro, talvez uma estrela de luz. Então é um quadrinho que resume, interessante para mostrar em apresentações também, que resume a evolução das estrelas, mostrando que o nosso Sol um dia vai virar uma nebulosa planetária. E outro dia eu vi um grande astrônomo aí, renomado, falando que o Sol vai se tornando. É importante, eu gosto sempre passar esse conceito aqui, da Via Láctea.
O pessoal vê aquela nuvem no céu, acha bonito e tudo, mas não tem um conceito e às vezes não se situa naquela imensidão de estrelas. Então, se a gente vê, por exemplo, isso aqui é uma foto não muito difícil de fazer, né? E tem aqui a Via Láctea, na verdade o centro é a Via Láctea, nascendo aqui sobre o horizonte, mas qual que é o conceito disso que está por trás disso aí? Então, acho que a gente tem que explicar, nós estamos numa galáxia, né? Nós ficamos aqui mais ou menos 30 mil anos-luz do centro da galáxia, mas nós estamos, como nós estamos dentro da galáxia, a gente não enxerga ela por fora. A gente imagina que ela seja uma espiral, hoje no caso uma espiral barrada, porque a gente tem estudo da distribuição de estrelas e da velocidade dessas estrelas. Porque nós estamos, na verdade, o quê? Nós estamos dentro da galáxia, então a gente não consegue enxergar ela de perfil nunca. De topo nunca. Nós sempre enxergamos ela de perfil. E enxergando ela de perfil, a gente enxerga exatamente assim, esse bulge aqui, ó, que é a direção da galáxia e aqui o centro da galáxia. Então aí, nós estamos inseridos na nossa galáxia. Isso aí essa é uma outra noção assim, de perspectiva interessante para mostrar. E à medida que a gente vai afastando da nossa galáxia, a gente vai passando lá para uma outra escala de 10 mil anos-luz. As galáxias têm mais ou menos 100 mil anos-luz de diâmetro. Vai afastando, a gente vai ver as galáxias vizinhas, vai vendo aqui as galáxias formando grupos de galáxias, né? Até a gente chegar em uma escala aqui de 1 bilhão de anos, onde está o universo concentrado. Outra coisa boa também da gente situar as pessoas é a divisão do sistema solar atualmente. Esse quadro aqui eu acho interessante porque ele resume muito bem qual é a situação do nosso sistema solar atual. É composto por um Sol e é separado aqui em planetas anões e corpos pequenos, né? E aqui dentro dos planetas nós temos os planetas, esse símbolo significa que o planeta tem satélites, e esse símbolozinho aqui diz que o planeta tem os anéis. O pessoal até pergunta, olha, Júpiter tem anéis, Urano tem anel, Netuno tem anel, tem. Né? E agora tem asteroides tem anel, o negócio ficou popular. Uhum. E aqui nós temos planetas anões, Ceres, Plutão, Eris. Eu particularmente não gosto dessa classificação, mas enfim é a classificação que oficialmente está em voga. E aqui, corpos pequenos, nós temos os asteroides, corpos transneptunianos, né, então, depois da órbita de Netuno, e os cometas. Aqui é uma figurinha para mostrar aqui, interessante, que a gente mostra aqui os planetas rochosos, quanto densos são os planetas, né? Então, se a gente pegar a unidade da densidade, que é grama por centímetro cúbico, a gente tem a Terra com a maior densidade de planetas, né? São planetas mais próximos ao Sol. Isso tem um significado, né? Na formação deles, os gases foram expelidos ou evaporados ou mandados para fora do sistema mais longe do Sol e se formaram mais rochosos, ou seja, são mais pesados. E planetas mais externos, mais longe do Sol, são menos densos, né? Então, isso aí tem uma explicação, né? É justamente essas coisas que a ciência procura. A ciência procura saber o que? A verdade. Então, a verdade a partir de fatos que são expostos para a gente. E um fato interessante que, por exemplo, Saturno tem a densidade tão baixa, se a gente colocar Saturno no oceano, Saturno ia boiar. Saturno e a Terra aí parece ser fora da curva. Oi? Saturno e a Terra parece estar meio fora da curva. Não, na verdade, a Terra não está tão fora da curva assim, não. Terra, Vênus, são parecidos, né? Estão mais ou menos na mesma ordem de grandeza. Saturno realmente está um pouquinho mais fora da curva.
Mas é porque ele está explicando. Tem duas questões aí. Tem atração do Sol. Eu vou chegar na formação do sistema solar, eu explico isso aí, tá bom? O tamanho também influencia. Então tem a figurinha aqui mostrando a comparação. Acho que é importante a gente mostrar a comparação dos planetas. E à medida que a gente vai mudando aqui, a gente vai mostrando a comparação da Terra com Júpiter. Aí a gente mostra a comparação da Terra com o Sol, do Sol com outras estrelas. Aí as pessoas vão ter se encolhendo assim na cadeira. Né? E ali o Sol já é um pequeno pixel aqui na figura. Bem, nossa grande estrela é o Sol, né? Na verdade não é uma grande estrela, mas para nós já basta, porque nos dá energia ilumina a gente aqui, tem 4,8 bilhões de anos e tem uma temperatura de 6 mil graus. Isso aqui é a composição, fazer uma fatia do Sol. O Sol tem sido assim, intensamente estudado. Mesmo assim, a gente não conhece tudo, deveria conhecer do Sol. Aqui, por exemplo, uma explosão solar provocando quase uma tsunami, né, na superfície solar. Então, nós temos aí vários observatórios da NASA que ficam monitorando radiação solar, como o SOHO, e mais recentemente as estéreos e outras sondas que ficam por conta de observar o Sol. Então, qualquer rejeição coronal do Sol, a gente fica sabendo a quantidade de partículas, a quantidade de energia que foi emitida e que direção que foi. Isso aí foi emitido. Isso aí vai atingir a Terra ou não. Bem, antigamente, planeta, né? A palavra planeta significa astro errante. Então, os antigos determinavam que tinham umas estrelas que pareciam fixas e tinham umas estrelas que ficavam transitando em relação a essas estrelas fixas. E essas aqui, então, eram os planetas. Então, aqui nós temos, aqui, vou passar rápido de novo, algumas figuras que a gente pode ver, para o pessoal ter noção, comparar com a Terra. Né? Então, nosso benchmark é a Terra. Então, comparando com a Terra, a gente pode ver que Mercúrio, planeta totalmente inóspito, cheio de crateras, tem uma finíssima atmosfera. Vênus, onde as temperaturas lá na sombra são 500 graus centígrados, né? Mais de 100 vezes a atmosfera aqui na Terra, a pressão atmosfera da Terra. E em Vênus fica totalmente nublado, né? Um efeito estufa constante. Então, por exemplo, o meteorologista lá em Vênus vai ganhar a vida fácil, né? Amanhã vai estar nublado, quente. Depois da manhã, nublado e quente. Então, o cara ganha a vida fácil lá em Vênus. Aí Vênus, como a gente vê no céu, e algumas sondas foram lançadas em Vênus, acho que tiveram o maior sucesso experimental. Dentro de Vênus foi a sonda Venera, da antiga União Soviética, e aí algumas fotos, essa foto eu acho muito interessante, da superfície de Vênus. Então o pessoal pode ver que não tem nenhuma barraquinha, não tem nada lá, não tem ninguém. É um planeta totalmente inóspito à nossa vida, ao tipo de vida que tem aqui na Terra. Né? E a nossa bela Terra, que é tão maltratada pelos seres humanos, mas isso é outra história. Aí nós temos um planeta que talvez seja mais estudado aí fora da Terra, o planeta Marte. Comparações de Marte com a Terra, o tamanho de Marte, a inclinação do eixo de Marte, a rotação de Marte em todo o seu eixo são coisas muito parecidas com a Terra, mas não é a Terra. Né? Então aí algumas fotos de Marte, algumas sondas já foram enviadas aqui no pôr do Sol de Marte, as famosas dunas marcianas, é uma comparação de um deserto aqui na Terra com a superfície marciana. Algumas coisas aqui na Terra se parecem com Marte também. E aí o vulcão Monte Olympus, né, que tem basicamente quase 500 quilômetros de base, é o maior vulcão do sistema solar,
com 21 quilômetros de altura, só que ele está extinto. E aí uma cratera de Marte, já está chegando o dia dos namorados aí, você pode mandar esse seu namorado, falando que você fez lá em Marte, para homenagem a ele. Bem, entre Marte e Júpiter, Olha isso. nós temos aí o cinturão de asteroides. Hoje nós temos quase 600 mil asteroides já descobertos. Tá? A maioria, 99,9% deles, está situado entre... Até eu aprender a mexer isso aí, vai demorar um tempo. Está situado entre a órbita de Marte e a de Júpiter. Então, essa aqui é uma simulação baseada em dados reais, né, de asteroides, que vocês podem ver todos os pontinhos verdes aqui, simulando asteroides. E alguns asteroides se aproximam da Terra. Né? Esse vermelho aqui, ó. Eles saem dessa órbita aqui e eles se aproximam da Terra. E esse é um dos meus trabalhos, justamente tentar descobrir e monitorar asteroides que passam perto da Terra para saber se no futuro eles têm alguma condição de impacto aqui com o nosso planeta. Mas eu vou falar isso daqui a pouco. E aí alguns asteroides, esse aqui é o asteroide Itokawa, esse é o asteroide Gaspra. E os asteroides eles podem variar de tamanhos, pode ter o tamanho de um carro, o tamanho de uma ponte, ou o tamanho até de uma grande cidade. Né? Bem, depois dos asteroides nós temos Júpiter, é um planeta muito interessante observar no telescópio, né? Uma observação feita por telescópio. E nós temos Júpiter, comparação de Júpiter com a Terra, aqui as luas de Júpiter, nós temos Saturno, nós sabemos um monte aqui, não vou me estender, Urano, e aqui eu gosto dessa figura porque ela é uma figura que demonstra como os anéis são formados. Né? Então é uma concepção artística, uma mostra que os anéis de longe eles parecem uma coisa contínua. Né? Mas a gente chegar perto, der um zoom deles, a gente vai ver que eles são compostos de pequenas pedras de diversos tamanhos que estão girando em torno do planeta. Então aqui é Urano, Netuno, e agora, daqui a menos de 2 meses, a sonda Horizons vai chegar perto de Plutão e vai nos tirar as primeiras fotos desse planeta aí. Então em julho, agora nós teremos um julho sensacional aí, porque é uma sonda que está viajando há quase uma década aí, foi lançada há quase uma década atrás, e vai estar chegando agora lá em Plutão. Vai nos trazer fotos aí sensacionais, com certeza. Vai passar bem de passagem, né? Ela vai estar vindo, ela vai passar e vai embora, depois para fora do sistema solar. A ideia é essa. Então ela tem que aproveitar muito bem, não foi planejado por onde ela vai passar, para tirar as fotos tanto de Caronte quanto de Plutão. Ela, como você falou, ela vai passar e vai embora. Ela não vai entrar em órbita. Porque para ela chegar lá em Plutão, ela tem que adquirir essa velocidade. Uma velocidade muito alta e para frear não, Para frear, não dá não. Freia disco aí. Então, É. Para frear. E não tem nenhum corpo macio que consiga fazer esse freio para ele fazer uma assistência gravitacional. Uhum. Então, infelizmente, estudar esses corpos mais longe do solar tem esse problema. E aqui os nossos cometas, né, que são algumas sondas já passaram perto. Essa aqui é a sonda Giotto, que passou perto do cometa Halley em 1986, tirou algumas fotos. Né? E acho que uma coisa importante também de falar, gente, é a poluição luminosa causada pelos seres humanos. Né? Como vocês podem ver isso aqui, ó, é uma foto feita por vários satélites à noite, mostrando o quanto que a gente desperdiça de iluminação, quanto a gente gasta de energia iluminando o céu, na verdade, e não iluminando o principal que é a Terra. Então, eu acho que é um outro recado que tem que passar. Esse aqui é o mapa do Brasil, de poluição luminosa. Pode ver aqui São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Salvador, Aracaju, por aqui, Maceió. Então, grandes aglomerações aqui
fluorescente. Vapor é ali, ó, escurinho. Bem, aí voltando àquela questão do sistema solar, vou entrar aqui no assunto dos asteroides, de novo. Na formação do sistema solar, gente, nós tivemos aqui os protoplanetas, né? Aqui um disco de poeira em rotação em torno de uma estrela ainda jovem. Com o passar do tempo, essas coisas foram se aglomerando, formando o que nós chamamos de planetesimais, né, que são os planetas de hoje, né, que os planetesimais colidem e se transformam em planetas. E depois que os principais corpos se formaram, como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que se formaram mais próximos ao Sol, que são mais rochosos, justamente porque os componentes mais leves, eles foram expulsos devido ao calor do Sol. Então, você está me perguntando. Então, aqui nós temos maior incidência de rocha justamente pela proximidade do Sol. E quando a gente afasta mais do Sol, obviamente a energia diminui. Então, a gente tem ali, ao invés de se condensar coisas mais densas, mais tipo rocha, se condensou em forma de nuvens, porque tinha uma menor influência da energia solar. Então, por isso nós temos planetas gasosos mais longe do Sol. E além disso aí, de formar os planetas mais rochosos aqui, ficou um monte de resíduo no espaço, né? Pode falar que não pode. Então, aqui se formaram esses resíduos. Esses resíduos estão aí no espaço até hoje. Né? Esses resíduos, eles entram aí na atmosfera da Terra constantemente. Então, por dia, nós temos mais ou menos entre 60 a 80 toneladas de espaço, de material que está no espaço e que entra na atmosfera da Terra. A maioria são pequenas partículas, né, que são atraídas pela gravidade da Terra e entram na Terra. Então aqui nós temos uma divisão aqui, tem um quadro mais didático explicando o que é a cometa, um pedaço de gelo e rocha, né, geralmente proveniente de fora do sistema solar, asteroides, que é uma rocha em órbita, né, em órbita do Sol, um meteoroide, que é uma rocha, geralmente a designação da IAU é que um meteoroide, ele é abaixo de 1 metro, ele é considerado meteoroide, acima de 1 metro é considerado um asteroide. Um meteoro, que na verdade a palavra meteoro significa qualquer fenômeno que aconteça dentro da atmosfera da Terra, daí a palavra meteorologia, são estudos dos fenômenos que tem dentro da atmosfera da Terra. E então nós temos um meteoro, que popularmente é chamado de estrela cadente, uma chuva também é um meteoro, só que um meteoro hídrico. E aqui um meteorito, quando esse meteoroide consegue atravessar a atmosfera da Terra e atingir o chão. Aqui nós temos uma figura mostrando aqui a dinâmica de um meteoro. Desde o meteoroide passando pela fase iluminada dele, e depois ele vai, essa fase iluminada dele deixa de acontecer, mas se a massa permanecer, ele permanece no chamado dark flight, ou seja, voo no escuro, que a parte do meteoro vai virar meteorito e vai chegar no chão. Então nós temos uma fase aqui, o meteoroide, ele entrou na atmosfera da Terra, ele interage com a atmosfera da Terra, ele brilha, depois ele escurece, porque já não tem velocidade nem intensidade, deixa, e ele vai chamar esse dark flight para cair no meteorito. Passa para frente, nós temos aqui a trajetória da Terra, e na trilha de um cometa, nós temos a causa de chuvas de meteoro. Bem, agora vamos começar o assunto de asteroides próximos à Terra, que é outra aplicação importante da astronomia na vida da gente, que a gente às vezes não se dá conta, mas os astrônomos, falta um pontinho ali, ó, principalmente a partir da década de 90, começaram
E ele foi descoberto num observatório lá nos Estados Unidos, chamado Catalina. Ele foi descoberto em, se não me engano, numa madrugada de domingo para segunda, e ele ia cair na Terra na madrugada de terça. Então ele foi descoberto domingo e ia cair na Terra na terça. Depois tem uma pequena historinha dele aqui, eu vou mostrar para vocês. Então esse foi o primeiro meteorito, pequeno asteroide que caiu na Terra. Esse tinha 6 metros de diâmetro. Tá? Então ele foi detectado no espaço e ele teve a previsão de cair aqui na Terra, 2 dias antes. O segundo, esse que eu estou falando, ele caiu aqui na Namíbia. É um desses dois. Sudão. Oi? Sudão, isso. Namíbia é outra coisa. No norte do deserto Sudão. E teve um outro evento que foi ano passado, o primeiro asteroide descoberto em 2014 AA. Ele foi descoberto e horas depois ele caiu na Terra também. Então descobriu que caiu na Terra. Ele não conseguiu ter muitas observações dele. Ele caiu aqui, ó, no meio do Oceano Atlântico. Então, quando a gente, por exemplo, a gente descobre um asteroide desse que passa perto da Terra, ele vai cair na Terra, a gente, através de observações, e observações são muito urgentes, a gente tem condição de observar e ter informações para calcular a órbita dele. E quanto mais informações a gente tiver, maior vai ser a precisão da órbita dele. Por exemplo, esse asteroide de 2008 PC3, eu participei inclusive de observações, ele tinha 6 observações dos telescópios que estavam aqui localizados nos Estados Unidos. Depois descoberto de madrugada aqui nos Estados Unidos. E através da internet o pessoal comunicou desse asteroide e eu entrei aqui num observatório que tem aqui na Austrália. Você compra hora, né? Então compra minutos desse telescópio. Observei esse asteroide e adicionei alguns pontos de observação. Então, as primeiras observações já indicavam que ele ia cair no norte do Sudão. Só que o erro da precisão de onde ele ia cair no Sudão, na verdade, começava na África e atravessava a África toda. À medida que você vai observando ele, esse erro vai diminuindo. Então, nós passamos de um erro de mais de 1.000 quilômetros para um erro de menos de 10 quilômetros da localização onde ele caiu. Então, desses eventos todos, gente, apenas 2 foram detectados no espaço ainda. E muita gente pergunta, mas por que raios esse meteoro da Rússia aqui não foi encontrado? Por quê? Porque, primeira coisa, ele veio da direção do Sol. A direção do Sol, a gente não tem nenhum programa de busca que fica vasculhando ali perto do Sol. Só telescópios espaciais que consideram observar isso aí. E segundo, que mesmo com a vigilância toda do céu, a gente não consegue mapear todo o céu de uma vez. Então esse foi um asteroide que apareceu mais ou menos 20 metros de diâmetro. Você deve ter lembrado aí, em fevereiro de 2013 ele caiu na Rússia. Foi altamente filmado, né? Porque cada carro na Rússia tem um vídeo lá filmando tudo. Então, vai fazer um Big Brother desse meteoro na Rússia, foi realmente fantástico. Tanto de filme que a gente vê na internet, com a caída desse meteoro. Bem, então, o objeto de estudo meu são os NEOs, que são Near Earth Objects. Não significa que Near Earth Objects são só asteroides, podem ser cometas também. Então, Near Earth Objects, objetos próximos, com órbita próximos da Terra. Basicamente, nós temos aqui 3 classes, né? Das 4 classes. Os Apolos, eles atravessam a órbita da Terra, estão fora da órbita da Terra e, de vez em quando, podem atravessar. Aqui não significa que eles vão atravessar a órbita da Terra, mas vão passar próximos. Isso aqui é uma questão de perspectiva só. Os Átomos, que tem esse tipo de órbita. Os Amores, de amor não tem nada, né? Eles se aproximam da órbita da Terra, mas eles não chegam a cruzar a órbita da Terra. E os Inner Earth Objects, são asteroides próximos à Terra que nunca cruzam também a órbita terrestre, mas sempre ficam dentro, entre a Terra e o Sol.
E 62% desses aqui são Apolos, 32 Amores, 6% Artemis, e apenas 6 asteroides são esses aqui que têm órbita interna da Terra. Isso significa que, na verdade, é mais difícil detectar esses que têm órbita Exatamente, interna, né? porque eles estão mais próximos do Sol. Uhum. Então, são mais difíceis de detectar. Na hora que nós tivermos uma missão espacial focada em Neos, ele vai detectar muito mais desses internos. Uhum. Bem, esse aqui é um exemplo de que o impacto de um objeto desse pode fazer aqui na Terra. Esse aqui é um exemplo bem conhecido, que é a cratera do Arizona, que ela surgiu há mais ou menos 50 a 60 mil anos atrás, né? E ela tem mais ou menos 4 1,5 km de diâmetro por 300 metros de fundura e foi causada por um asteroide de 60 metros. Então pensa só, um asteroide de 60 metros fez esse pequeno estragozinho aqui na Terra, né? Então por que estudar Neos? Aqui, ó, nós tivemos aqui, ó. Aqui é uma animação também de alguns Neos que foram descobertos. Depois foi o Minor Planet Center, que é o centro que coordena essas observações de planetas menores do sistema solar. Ele fez uma animação aqui de todos os asteroides que foram descobertos até o ano de 2009, se não me engano, que passam perto da Terra. Então, vocês podem ver que tem um tráfego aqui à Terra, né? Azulzinho aqui a órbita da Terra, e aqui tem um tráfego aqui de asteroides que estão passando perto da Terra. Então, quando a gente vai descobrir um asteroide próximo da Terra, o objetivo principal, gente, é conhecer isso aqui, ó, os elementos orbitais da órbita dele. Com que os elementos orbitais a gente consegue determinar quando e por onde esse asteroide vai passar no futuro e saber se no futuro ele pode representar um perigo de colisão com a Terra. Aqui foi criada pelo cientista uma escala, assim que é simular a escala de Richter em relação a terremotos, né? Foi criada uma escala de Turino que não teve muito sucesso, né? Uma escala para comunicar essa escala é a seguinte, ela comunica a probabilidade e a energia dispensada por um impacto de um asteroide. Então, se nós tivermos um asteroide com mais de 99% de probabilidade de colidir com a Terra, e que tenha, por exemplo, aqui, entre 20 a 100 metros, ele vai ser classificado como 8. De 100 metros a 1 km, vai ser classificado como 9. E de maior que 1 km, vai ser classificado como 10. Então, quando um asteroide ele é descoberto, ele recebe imediatamente já uma classificação disso aí. Até hoje nós fomos até a escala 4 da descoberta de asteroides. Mas, à medida que a gente vai se observando os asteroides, vai se refinando a órbita dele, e ele vai cair de 4, cai para 3, cai para 2, cai para 1, até virar um zero aqui, ou seja, probabilidade de impacto nenhuma, apesar do tamanho grande deles. Então, por exemplo, aqui nós temos um asteroide com a escala de Turino 8, e ele vai causar um impacto local. Aqui um impacto regional e aqui um impacto global. Então, o que nos interessa mais é evitar esse aqui, ó, esse viés aí. E no ano de 2004, nós tivemos um caso de um asteroide chamado Apophis, e as primeiras observações dele tinham uma razoável probabilidade de chocar com a Terra, mas pelo menos passar muito perto. E a cada observação que se fazia dele, geralmente a cada observação que se faz no asteroide, você vai refinando a órbita dele e você vai tirando essa probabilidade dele se chocar com a Terra. No caso aqui do Apophis, a cada observação que era feita aumentava mais essa probabilidade. Até que se descobriu observações dele datadas de 1950 e aí realmente se descartou essa probabilidade. Mas esse asteroide ele vai passar numa sexta-feira, dia 13, sexta-feira 13 de abril de 2029. Vai passar nessa posição aqui, ó.
dar uma raspadinha, ele tem mais ou menos 500 metros de diâmetro, então ele vai dar uma raspadinha, a Terra vai ser desviada pela gravidade da Terra. Vai ser fim do mundo no Facebook. Seguir a sua trajetória. E a gente tem que continuar monitorando para futuras passagens dele. Mais um fim do mundo no Facebook. Oi? Mais um fim do mundo no Facebook. Para tentar ficar calado, né? Esse aqui é o 2008 TC3. Aqui, esse aqui é o primeiro, com as primeiras observações, o erro de impacto dele na Terra é esse aqui, ó. Esse foi as primeiras observações. À medida que as observações foram feitas, esse erro foi diminuindo, né? Aqui uma foto depois que ele caiu na Terra, lá no deserto do Sudão, e ele deixou aqui esse rastro no céu. Aqui o impacto dele, ele deixou vários meteoritos aqui no... A pessoa encontrou um meteorito aí no Google Earth, né? Oi? Acho que a pessoa encontrou um meteorito aí no Google Earth. Teve um... É justamente esse aqui, ó, do Sudão. Inclusive, quem quiser achar meteorito, o melhor local é deserto, né? Se qualquer coisinha preta lá, diferente, não for de seres humanos ou de seres animais, é uma rocha, né? Matéria escura. Tá, então, esse aqui já são um pedaço desse meteorito. Aí a turma já... E aí o evento da Rússia, né, em 2013. Depois acharam esse pedacinho aí de 500 quilos dentro do lago da Rússia lá. E a pergunta é a seguinte, gente. Mesmo que a gente descubra um asteroide que vai bater na Terra, a gente tem condição, com a tecnologia atual, para destruir ou desviar esse mesmo asteroide? O que você acha? Nós temos atualmente condição de desviar um grande asteroide? Se ele for previsto cair daqui a um ano na Terra, não. A gente tem condição de fazer alguma coisa? Nós temos que chamar o nosso Capitão Kirk aí para nos ajudar. Hoje é só com a tecnologia da Enterprise aí que a gente vai conseguir destruir esse focinho. É uma coisa de ficção científica hoje, sabe? Tá? Nós temos aí alguns projetos, né, para justamente tentar mitigar esse risco que tem no espaço, mas até hoje nós não temos nada de concreto. Bem, o nosso processo é o seguinte, por que então, às vezes, alguns asteroides eles não são captados? Isso aqui é uma figura chamada Sky Coverage. Isso aqui está disponível na internet, no site do Minor Planet Center, e ele mostra, aqui tem a figura do céu todo, esse globo aqui mostra o céu todo. Aqui nós temos o equador celeste, aqui nós temos a eclíptica, e aqui nós temos a região da nossa galáxia. E essas regiões aqui, gente, mapeadas aqui com quadrados, são as regiões que os programas de busca varrem para o céu. Isso aqui é diariamente. Então, isso aqui, por exemplo, é o do dia 1 de outubro de 2013 até o dia 31, ou seja, mês de outubro de 2013, né, todos os observatórios que vasculharam o céu na busca desses NEOs, vasculharam essas regiões aqui. Vocês podem ver que tem o quê? Aqui o hemisfério norte celeste, aqui o hemisfério sul celeste. Tem um grande vazio de coisas que não foram vasculhadas aqui no hemisfério sul. Então, tentando buscar preencher essa falha, né, nessa busca, nós começamos também a participar do jogo. E aí, nós fundamos o Observatório Sonir. Na verdade, ele foi planejado no ano de 2009, mas só no ano de 2013 que nós conseguimos concluir, devido à falta de verbas pessoais, né, principalmente, a gente conseguiu concluir o primeiro telescópio do Sonir em 2013, final de 2013, na verdade ele começou a operar mesmo em 2014, e por uma coincidência também, nós tínhamos um único observatório que observava esse tipo de objeto aqui no hemisfério sul, que era na Austrália, Side Springs. Ele foi fechado por falta de verbas, principalmente da NASA.
Então, o único observatório que fazia survey aqui no Hemisfério Sul fechou em julho de 2013. E aí nós começamos a atuar em dezembro de 2013 e janeiro de 2014. E essa aqui, por exemplo, é a cobertura que a gente faz, que a gente começou a cobrir uma parte aqui do Hemisfério Sul. Né? Então, toda noite disponível, a gente vai e cobre uma região para descobrir esses tipos de asteroides ou cometas. Né? Aqui, tirando toda a interferência dos outros surveys, aqui é exatamente a área que a gente consegue cobrir em um mês do céu. Então, além do Hemisfério Sul, a gente também cobriu uma pequena parte do Hemisfério Norte. Né? Mas hoje a gente basicamente se concentra aqui no Hemisfério Sul. Porque no Hemisfério Norte já tem telescópios para observar. Né? Esse aqui é um gráfico mostrando ao longo dos anos, né, o número de descobertas de asteroides próximos da Terra. Vocês podem ver que essas descobertas vão aumentando. Né? E aqui é uma distribuição em termos de tamanho dos atuais NEOs. Hoje nós temos mais ou menos 11 mil objetos próximos da Terra já catalogados. 11 mil. Desses 11 mil, cerca de 1.000 são asteroides de até 1 km de diâmetro. 100, 330 e 100. E o que falta ser descoberto ainda? Aí, como é que a gente faz a estimativa do número de NEOs? Então, ó, cada caixinha dessa aqui corresponde a 100 objetos. Então, estima-se, né, que asteroides maiores de 1.000 quilômetros, nós tenhamos mais ou menos 1.000 e pouco, quase 1.000 asteroides com diâmetro maior do que 1.000 metros, quer dizer, né, ou seja, de 1 quilômetro. Então, nós descobrimos essa faixa aqui, então falta apenas uma pequena, ou seja, menos de mais ou menos 100 asteroides a serem descobertos. Né? E à medida que a gente vai diminuindo o diâmetro, esse número de asteroides a serem descobertos vai aumentando. Então, por exemplo, de 500 a 1.000 metros, nós temos aqui uma estimativa, vou ver aqui mais de, sei lá, mais de 1.000 asteroides a serem descobertos. Entre 300 a 500, mais de 5.000. Entre 100 a 300 metros, um montão aqui a ser descobertos. E menores que 100 metros, a gente nem sabe estimar ainda. Então, o nosso trabalho justamente está tentando fazer um censo, né, desse tipo de objeto. Aqui foi então, o Solia é um observatório que fica em Oliveira, que fica a 150 km de Oliveira, de Belo Horizonte. Por que Oliveira? Ah, porque o céu é bonito, porque o céu não chove, isso aqui, acabou? Hã? Mais quanto? Uma hora? Tá. Vamos lá rapidinho aqui. Então aqui o observatório é um observatório em Roloff, né? Não é um observatório que tem a cúpula. Fica situado aqui perto de Belo Horizonte. Aqui os 3 caboclos que tocam o observatório. Todo observatório é dinheiro privado, né? Nós não tivemos ajuda nenhuma, nem queremos também, porque acho que a gente quer manter uma certa independência de operação, então a gente prefere, pode ser até burrice, mas a gente prefere assim, são bons. E aqui nós temos uma página no Facebook, quem quiser lá seguir as descobertas e as nossas atividades, só dá o like lá. Nós também temos uma página na internet, onde nós estamos começando dentro do possível, a colocar coisas lá dentro, que chama nossomiaobservatório.com. E aqui são os 2 telescópios que nós utilizamos para survey. Né? Esse telescópio aqui é um telescópio 450mm f2.9, que tem uma CCD aqui na ponta, que ele não é utilizado para observação visual biomolícular. Infelizmente não dá para colocar ele para observação visual. E esse também é um telescópio já da Celestron, que é utilizado para survey também, f2.2. Então os 2 telescópios eles fazem em regiões distintas,
eles fazem busca de asteroides e cometas. Só que um tem uma estratégia de buscar asteroides mais lentos e mais fracos. Esse aqui tem uma estratégia de buscar asteroides mais rápidos e mais brilhantes. Então, são estratégias diferentes, um se complementa com o outro. Esse telescópio aqui atrás, vamos passar rapidamente aqui, ó, ele foi projetado. Se a gente fosse comprar um telescópio desse fora, ia custar uma fortuna. Então, a gente preferiu fazer ele aqui no Brasil. Então, o telescópio é todo feito no Brasil. Foi feito pelo Sandro Coletti. Esse aqui é o Marcelo Moura, que nos ajudou a montar o tubo, né? E uma solução de engenharia, ele deu todas as soluções de engenharia aqui possíveis. E a gente utiliza uma montagem Paramount para fazer o segmento, né? Vamos passar para frente. Aqui nós temos... E o observatório também, gente, a gente tem que viver, né? A gente tem que trabalhar. Então a gente não pode ficar por conta da noite toda observando. Então a gente faz todo o planejamento do observatório, assim como a execução das imagens é feita de forma automática. E existe um terceiro software que fica buscando candidatos a cometas e asteroides. E a gente, o trabalho nosso é justamente validar, né, se esses candidatos são candidatos reais ou candidatos... Esse aqui é o trabalho. A gente tira 3 imagens do céu e o software identifica pontos que estejam se movendo ali. Esses pontos que estão se movendo ali, eles podem ser coisas novas ou coisas já conhecidas. E aqui um cometa que a gente descobriu, em 2014, da JAXA, e que passou perto do céu, do Sol e principalmente de Vênus. Ele passou a 13 milhões de quilômetros de Vênus. E, além disso aí, nós temos também uma câmera para observação de meteoros. E um dos objetivos nossos e da rede Bramont de meteoros é justamente a gente estar monitorando chuvas novas aqui no hemisfério sul da Terra, que também é muito pouco conhecido. Tá? Bem, passa para frente. Só para acabar aqui é o seguinte. Bem, eu queria só terminar aqui a palestra, já está atrasado aqui, mas mostrar para vocês, listar para vocês aqui algumas coisas que são feitas a partir da astronomia. A astronomia, ela estuda em várias gamas aqui do espectro eletromagnético. Então, ela observa raios gama, observa raio-x, ultravioleta, vermelho, ondas de rádio e assim por diante. E para cada faixa do espectro exige um detector diferente e exigem softwares diferentes também. Então, a partir disso aí, gente, várias aplicações na nossa vida, que a gente, no dia a dia, são feitas a partir, inclusive, de origens, de tecnologias que foram originalmente desenvolvidas para fins astronômicos. Como, por exemplo, aqui, o velho antigo filme Kodak Technicon, que era usado para observar o Sol, ele foi muito usado na medicina e na indústria fotográfica. A companhia AT&T, que é uma companhia de telecomunicação americana, ela usa o IRIF para monitorar o seu sistema de computador. O IRIF foi criado para analisar imagens astronômicas. A indústria aeroespacial utiliza a distribuição de estelares no céu para fazer apontamento e calibrar telescópios que também são usados na engenharia espacial. Os GPS, eles usam a posição de quasares e galáxias distantes, usam astrometria de precisão, para se localizar no espaço e ter exatamente a posição que eles estão. Então, eles estão sendo constantemente calibrados para isso aí. Na indústria espacial também, alguns astrônomos desenvolveram um contador de fotos que isola a luz solar. Então, isso aí teve aplicação, por exemplo, para detectar a aproximação de mísseis, ou até de gases tóxicos. Alguns radioastronomia, a radioastronomia realmente gera uma quantidade enorme de tecnologia. Né? Desenvolveram um método para detectar, que hoje é utilizado para detectar uma forma não invasiva, para detectar tumores. Forma não invasiva é uma forma de você não cortar uma forma invasiva, é você que tem que cortar o corpo humano
para chegar lá e verificar. É uma forma não invasiva, é que você não precisa fazer um corte no ser humano para fazer essa verificação. Né? E alguns, por exemplo, na medicina, pequenos sensores térmicos que foram desenvolvidos para controlar instrumentos sensíveis, que são colocados no telescópio, eles são hoje utilizados também pela medicina para aquecimento de unidades de recém-nascidos. Né? Um scanner da NASA, que foi criado pela NASA de raio-x, está sendo usado em laboratórios para verificar lesões esportivas. E assim nós temos várias aplicações. A ótica adaptativa, que é uma técnica utilizada em grandes observatórios para melhorar a imagem de objetos astronômicos através da atmosfera, ela é utilizada também para fazer simulações da retina de alguns pacientes com algumas enfermidades. Né? E aí nós temos a questão da tomografia, já alguns processos aí de obtenção de imagens, né? Que são, muitas delas são baseadas em coisas que foram desenvolvidas para astronomia. Ok? Então o tempo acabou, é isso aí. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida, pergunta, professor? Não. Claro, até que não disponha desses equipamentos assim, tão bem elaborados, ele pode contribuir, né, com esse trabalho que você vem fazendo. A partir de que diâmetro o equipamento seja possível? A partir de um telescópio de 8 polegadas, você já consegue fazer... Porque a questão dos LEOs não é só descobrir, é você segui-los também, né? Então o pessoal descobre e você tem que seguir. Esse asteroide até para fornecer mais posições para calcular a órbita dele. Então, um telescópio de 8 polegadas, 20 centímetros, é o mínimo, e mais uma CCD, né? Tem que utilizar para ajudar a fazer, porque não são só asteroides, cometas também, cometas brilhantes, são plenamente acessíveis a telescópio de no mínimo 8 polegadas. Né? Então, outra coisa que a gente, quando a gente desenvolveu a Sonia, a gente buscou oportunidades, que oportunidade tem aqui que a astronomia amadora pode colaborar. Então, justamente buscando essa oportunidade do hemisfério sul ser pouco observado, né, que a gente foi atrás e desenvolveu todo esse observatório. Mas quem quiser começar no métier, principalmente o que eu aconselho é observar asteroides já conhecidos ou ajudar também a monitorar esses asteroides que já estão aí, foram recém-descobertos e que exigem uma monitoração. Porque não adianta nada você descobrir e depois não observar, porque daqui a algum tempo ele vai se perder porque ele não tem mais observações. Então, um trabalho chamado de segmento ou follow-up, ele é muito importante também. E eles, quando amadores, tem condição de fazer. A Abraão está montando, né, um sistema de monitoramento e seria interessante já alguém começar a criar uma rede também nesse sentido. Né? Aqui no Brasil eu venho tentando montar essa rede de observação sem sucesso há alguns anos, né? Mas ainda sou crente. Nós vamos conseguir montar aí, então justamente porque eu faço esse tipo de palestra, justamente ver se tem outros doidos que se juntam a nós para Experiência. Mas realmente é um processo que exige uma dedicação, principalmente dedicação não só de observação, mas principalmente de adquirir conhecimento. Né? Eu observo asteroides desde 99 e então participando de listas na internet é um bom passo também. Existe uma página do NPC chamada Near Confirmation Page e nela são listados todos os asteroides que necessitam de confirmação. A maioria hoje está acima de magnitude 19, ou seja, está meio difícil você conseguir um telescópio de 8 polegadas conseguir observar. Mas, de vez em quando aparece uma magnitude 16, 17, que dá para
fazendo isso aqui percebe. E principalmente cometas, confirmar cometas tem pouca gente fazendo, e é uma área que também é bom a gente, principalmente no Brasil, a gente fosse desenvolver com isso. Ok. Parabéns, Cristóvão, pela palestra, sempre muito elucidativa. Agora é interessante também falar para a assistência que mesmo que a pessoa não disponha de um equipamento próprio, ela pode usar aí telescópios robóticos, alugar tempo e ir nessas regiões aí pouco exploradas, não é mesmo? Até no sentido de aperfeiçoar os métodos de trabalhar com CCD, análise de imagem, etc. e tal. Eu acho que tocou num ponto bom. A primeira coisa que a pessoa tem que adquirir é o expertise, né? E essa expertise vem dela colocar a mão na massa. E esse aí realmente é um método que você pode alugar. Eu, por exemplo, uso eu falei na Austrália ali, eu uso um serviço chamado iTelescope.net e você compra a preços razoáveis, né? Uma hora de telescópio. Você pode utilizar, fazer pesquisa também, ou fazer segmentos usando esse telescópio. Tem telescópios baratos, tem telescópios caros. Né? Geralmente lá custa entre 50 a 100 dólares a hora de observação. Não é coisa tão barata. Está bem? Eu teria um montão de perguntas para fazer, né? Depois pode conversar. Quanto é que custaria hoje fazer um observatório semelhante a esse para fazer detecção de news? E qual seria a magnitude física? Você falou 19, né? Mas seria essa magnitude física do news? Quanto custa até eu gostaria de saber, depois de fazer a conta ainda. Mas com certeza, só a parte do instrumento custou mais de 100 mil reais, fora a parte civil do observatório. Né? Então, eu comprei os equipamentos e meu sócio fez a parte civil do observatório. A gente chega geralmente até magnitude 20 para a gente fazer a observação, mas a questão não é só você montar, é você saber operar, saber o que buscar, ter os softwares corretos, calibrar o telescópio, calibrar a montagem, isso tudo aqui. Uma vez isso aí, estando tudo prontinho, você ainda tem problemas com Windows, você ainda tem problemas com muita coisa que você vai aprendendo isso no dia a dia. Né? E tem a questão também da manutenção dos equipamentos, que vira e mexe, cai um raio, vai queimar um telescópio, vai cair, vai queimar um computador, vai queimar uma CCD, a CCD também não aguenta ficar todos os dias por conta de fazer observações. Então, assim, tem uma série de coisas que você vai aprendendo no caminho. Então, não é só adquirir o equipamento. Você tem que adquirir equipamento, tem que adquirir conhecimento, tem que adquirir técnica de observação e tem que também ter coisas sobressalentes para... Não é só comprar o telescópio, tem que ter coisas lá sobressalentes para você fazer reposição caso você queira. Eu fiz uma conta, um levantamento recentemente e calculei de 150 e 300 mil, dependendo do equipamento. Eu não estou falando nem de impostos, né? Você pode colocar impostos aí, você pode colocar mais 100%. Infelizmente, o Brasil é difícil importar uma coisa para fazer um trabalho tipo isso aqui. Então, por isso nós preferimos fazer grande parte dele aqui no Brasil. E só importar o que foi realmente que a gente não encontrasse no mercado original. Obrigado. Mais alguém? Esses programas que você utiliza, eles são gratuitos ou são pagos para fazer esse tipo de trabalho? Todos são pagos. O único gratuito que a gente usa é o Chrome. O resto tudo é pago. Eu sou da filosofia, eu podia desenvolver todos os programas e tudo, mas eu não gosto de ficar reinventando a roda. Eu prefiro pegar coisas prontas para a gente estar realmente já colocando a mão na massa o mais cedo possível. Então, todos os programas são pagos, todos são registrados, não tem nenhum programa que é pirata, a não ser o Windows.
Né? E, todos são pagos. Inclusive o software de detecção de movimentos de asteroides, ele é um brasileiro que desenvolveu, chamado Paulo Robossa. Cada vez mais esse programa está sendo utilizado por outros programas de busca no exterior. É um programa fantástico. O Paulo é um cara que me ensinou bastante aí, nesses anos aí. Ele desenvolveu esse software e ele comercializa esse software. Então, qualquer pessoa tem condição de montar alguma coisa igual nós montamos. Né? Basta ter paciência e vontade. Um pouquinho de dinheiro. Bom, pessoal, eu sei que vocês estão cheios de perguntas para o Jales, mas em virtude do tempo, a gente vai pular agora ao Leme, com o mini curso de exoplaneitas.